Papai querido, nesse momento, nós colocamos aqui o nosso coração, as nossas vidas diante do Teu altar, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus. Venha falar conosco, desde o começo aqui, o Senhor já falou tremendamente através dos louvores, através desse momento de dança, mas nós queremos ouvir algo que nos impacte, ó Deus. Foi ministrado aqui com a dança, o avivamento, que o Senhor, através desse homem de Deus, papai, venha trazer uma palavra poderosa, uma palavra que estremeça os nossos corações, os nossos alicerces, ó Deus. Que o nosso coração venha arder de uma forma extraordinária, para que, ó Deus, nós sejamos usados pelo Senhor nessa geração. Para que leve, ó Deus, a Tua palavra, a que haja salvação sobre Ferraz de Vasconcelos, sobre São Paulo, sobre o Brasil. Faça nascer aqui, ó Deus, nessa igreja, homens e mulheres, ó Deus, com propósito no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podem sentar. Estou feliz, mais uma vez, pela segunda vez, estar retornando a esta casa de oração, revendo meu amigo, pastor Marcelo, uma amizade que a gente vem construindo há algum tempo, e todos os obreiros do Senhor que vieram nesta noite para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero parabenizar o ministério pelos seus 29 anos, que Deus venha conceder sempre a graça, para que ele perdure por muito tempo, até a volta do Senhor. E vai perdurar. Em nome de Jesus. Meus prezados, quando Jesus ressuscitou, ele aparece para os apóstolos e faltava Tomé. O recado foi dado para Tomé e ele disse: eu não acredito não. Para mim acreditar, eu tenho que pôr a mão no lugar dos cravos. Eu só acredito se eu ver. Estranho, né? Pois bem, teve um filósofo grego que ele dizia assim: eu não acredito nem se eu ver. Acho que alguns estudantes, deve ter muitos universitários aqui, sabem o que eu estou falando e de quem eu estou falando. Nem se eu ver eu acredito, porque os meus olhos podem me enganar. Aconteceu comigo. Quando o pastor Marcelo nos convidou, eu perguntei: pastor, tem um tema, né? Eles tem um tema sim. O senhor passa o tema para mim? Ele disse: eu passo. E depois ele me passou o tema. Os meus olhos viram João 8:32. Os meus olhos me enganaram. Foi o que eu vi. E trabalhei em cima desse tema. Mas seria uma incoerência da minha parte ministrar a palavra fora do tema que Deus escolheu para que fosse ministrada aqui nesse lugar. Então, para isso, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Capítulo 3 e verso 2, é onde está o tema, não é isso, pastor? Não vamos fazer essa incoerência. Deus sabe como trabalha e eu não sei como ele trabalha. Deus sabe como opera. Eu estou usando a tradução King James e ela diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecida por todos, também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. E os irmãos diz: amém. Louvado seja Deus. Estou na dependência do Espírito Santo. Meus amados, o profeta Abacuque viveu numa época
difícil, complicada. Israel, já nação constituída, mas não era uma potência como é hoje. Na época em que o profeta Abacuque viveu, ele observou a situação social. Ele saía e ele via o que estava acontecendo. Diante do que estava ocorrendo, ele ficou indignado. Disse: não, Senhor, não é possível. Eu não posso acreditar que o Senhor, santo, puro, do jeito que é, vai permitir que fique ocorrendo essas coisas no meio do teu povo. Quais coisas, pastor? Ele diz: a justiça parece até o retrato do Brasil atual. Veja se não é. A justiça anda cambaleando pelas ruas, nos tribunais. O juízo sai pervertido. O ímpio consome o justo e a justiça não chega. Eu não estou conformado com isso, Senhor. Está errado. Tu é tão puro de olhos que não pode ver os maus. Não estou conformado com isso, não. Eu preciso de uma resposta. Aí Deus diz: então, Abacuque, chega aqui. Vem aqui pertinho de mim. E começa a conversar com Abacuque. A época de Abacuque, como os irmãos sabem, Israel era um país, um estado agrícola, dependendo totalmente da agricultura. Hoje não, Israel hoje é uma potência nuclear. Dependente totalmente da agricultura, daquilo que a terra produz. Não tinha tanta tecnologia, usava-se animais para arar a terra. E Deus diz: Abacuque, preste atenção. Como que vocês aram a terra de vocês? Você pega o boi, ata ele ao arado, leva ao campo e o boi vai arando a terra. Alguém vem segurando o arado atrás. Mas Abacuque, presta atenção, tem momentos, era Deus falando com Abacuque, eu estou contextualizando a história. Tem momentos que o teu boi, ele não quer trabalhar. E ele empaca, como diz lá na Bahia, minha terra, ele deita, linguagem nordestina, ele amoa, não quer funcionar de jeito nenhum. E o que é que vocês fazem, Abacuque? Deus tem suas maneiras de falar, o seu modo de agir. Senhor, a gente pega uma vara, sim. E essa vara serve para quê? Para bater o boi tem que levantar. Ele tem que trabalhar. E se a gente não bater de vara, ele não vai funcionar. E ele levanta? Levanta. Começa a trabalhar de novo. Mesmo sendo oprimido, ele vai trabalhar. E o que ocorre no final do dia, Abacuque? A gente leva o boi para a invernada, coloca ele no pasto, para ele descansar, comer capim, beber água, ele vai ficar tranquilo lá. E como que está o corpo dele? Tem alguns vergões. A vara deixa alguns vergões. E como é que está a vara? Toda quebrada. Presta atenção, Abacuque. Israel é o meu boi. Ele não quer trabalhar. Ele não quer fazer a minha obra.
ele não está funcionando. É por causa disso que está ocorrendo a tua reclamação, capítulo 1. É por causa destas coisas que está ocorrendo. A Síria, naquela época, estava em guerra com o Egito. Quando o exército egípcio vinha para guerrear com a Síria, era necessário passar nas terras de Israel. Quando um exército vai passando, você vai vendo o que vai acontecendo. Cerco, fome, destruição, não é só arma. Quando o exército sírio fugia, o exército egípcio vinha e fazia a mesma coisa. Então ficava esse vai e vem, um exército atacando o outro e Israel ali no meio. A situação estava bem complicada. Aí Deus disse para ele: olha, Abacuque, Israel é meu boi. A Síria e o Egito são as varas. Eu estou usando essas varas para dar uma lição em Israel. Para que Israel compreenda que ele precisa voltar a fazer a minha vontade. E quando ele compreender que ele precisa voltar a fazer a minha vontade, as coisas vão funcionar como vocês querem. Abacuque fica envergonhado. Pastor, mas não está escrito que ele fica envergonhado. Leia o texto direito. Ele diz: Senhor, eu ouvi. Eu ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas faz esta obra se tornar conhecida, ele diz, a notifica, torna ela conhecida. Não tira se eu fazer mais um pedidinho, não. Faz, Abacuque, o que é que você quer? Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus estava orientando Abacuque, que não era Israel que ia sumir, não era Israel que ia perecer. Israel era o boi, quem ia perecer eram as nações, a vara, a Síria e o Egito. A Síria não existe mais. Pastor, mas eu ouvi falar de Síria. Você ouviu falar de Síria, não de Assíria. O Egito está lá, mas não é mais a mesma potência quanto Israel. Deus preservou. E Abacuque, ele pede um avivamento. E ele vai mais além nesse pedido, quando ele compreende a realidade e como Deus trabalha em favor do seu povo. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Depois do entendimento da palavra. O produto da oliveira minta. Nos currais não hajam vacas. E na pastagem não haja ovelhas. Todavia, eu, Abacuque, me alegrarei no Senhor. Eu exaltarei o Deus da minha salvação. Pastor, será que eu entendi o que Abacuque quis dizer? Deixa eu ver se eu consigo troncar isso em miúdos. Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça. A figueira é a nação, a figueira é Israel.
A figueira é o seu povo. E ele está dizendo, ainda que a minha nação não seja reconhecida como nação, ainda que nós estejamos pisoteados pelo Egito e pela Síria, nesse vai e vem, ainda que isto aconteça, ainda que nos currais não hajam vacas. Você sabe para que é vaca no curral? É para a produção de leite. É para alimentar crianças. O adulto, quando está faltando tudo, ou quando ele consegue racionar, mas a criança não consegue. Ela não vai entender que está faltando. Ela quer e pronto. Abacuque está dizendo, ainda que falte leite para os meus filhos e carne. Ovelhas na malhada era para a produção de lã. Ainda que falte roupa, a lã é para fazer vestimenta. Ainda que eu não tenha vestimenta o suficiente, ainda que eu seja chamado canário de uma muda só, produto da oliveira, azeitona produz azeite. Azeite tinha várias finalidades, e uma delas era para ungir, era o azeite da unção. Ele está dizendo, ainda que falte sacerdotes, profetas, reis, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu, Abacuque, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu vou exaltar o Deus da minha salvação. Eu penso que isto é avivamento. Avivamento é glorificar e alegrar-se em Deus, independente da circunstância. Avivamento é se alegrar em Deus e continuar sendo cristão, continuar esperando Jesus, independente do que está acontecendo com a nossa vida. Avivamento também é barulho, pastor? É, avivamento também é barulho, porque quem faz barulho pode estar avivado ou não avivado, mas não significa que o barulho é avivamento. Mas quando eu me entrego de corpo, alma e espírito ao Senhor, significa que eu sou uma pessoa avivada na presença de Deus. Quando Abacuque pede o avivamento, aviva, Senhor, a tua obra. Eu comecei a pensar, como eu disse para os irmãos, eu cheguei aqui preparado para ministrar a palavra em João 8:32. Quando o pastor fez a leitura, eu perguntei, pastora, mas o tema não é João 8:32? Ela disse, não. E eu comecei a pensar, o maior exemplo de história para a igreja de Cristo é a Bíblia Sagrada. E os avivamentos que ocorrem e que ocorreram são extraídos da Bíblia, da palavra.